Esse vai ser um post longo, e espero que possa chegar às pessoas certas. Esse é um pedido desesperado. Bom, tenho 16 anos, e desde a minha infância eu vivo em uma família disfuncional. Vivo com uma mãe narcisista e fanática religiosa, ela é evangélica. Sempre passei por diversos problemas com ela e continuo passando, então decidi buscar ajuda pela internet para ver se consigo fazer algo a respeito sobre isso. Por causa dela desenvolvi desde pequena ansiedade e grandes dificuldades de relacionamento na minha vida. Desde meus 3 anos eu me mudei de casa frequentemente, 14 vezes, pela insatisfação do meu pai com o seu trabalho, então sempre tive dificuldade em fazer amizades e manter elas por algum tempo. Nesse tempo a única amizade que eu tinha era minha mãe, ela sempre estava comigo e conversava comigo, tínhamos uma ótima relação. Quando entrei para o primeiro ano da escola com meus 7 anos comecei a sofrer muito bullying por eu ser gorda e ser a única garota da minha sala, ao longo dos anos nessa escola, que fiquei até o terceiro ano com meus 9 anos. No terceiro ano a pessoa que fazia bullying comigo começou a me assediar, passar a mão em mim entre outras coisas. Na época fiquei desesperada e não sabia o que fazer, então contei à minha mãe e ela disse para eu esperar para ver se ia acontecer de novo. Então eu que não tinha muito noção falei que ok e esperei. Isso ocorreu de novo várias vezes e eu decidi ir na coordenação da escola pois minha mãe nunca me ajudou a resolver esses problemas e tive que me virar sozinha. Com o tempo durante a minha vida eu passei por mais situações dessas, porém uma das que ocorreu eu nem sabia mais o que fazer e acabei de novo contando a ela pois estava desesperada. Ela ficou durante horas dizendo que era culpa minha e que isso é a vida, e que eu tinha que aceitar e continuar como se nada tivesse acontecido, e ainda por cima ficou comparando dizendo que ela passou e falando que foi 1000 vezes pior a experiência dela do que a minha. Minha mãe sempre foi extremamente fanática, a ponto de incomodar as pessoas na rua pois ela ia pra cima delas para falar sobre Deus e obrigava elas a aceitarem a Deus, essas coisas bizarras. Com o tempo tudo isso foi piorando. Minha mãe chegou com meu avô quase me ameaçando dizendo que algumas coisas no meu quarto eram do demônio e que por isso eu deveria ter elas lá pois impediam a eu dormir e conseguir fazer amizades. Resumindo, meus maiores problemas na época e ela usou isso para me manipular e me induzir a aceitar forçadamente. Acabei tendo crises e aceitando pois era muito difícil eu aguentar tudo naquela época, tinha 11 anos. Os dois pegaram minhas coisas e botaram fogo nelas e me obrigaram a assistir, pois se eu não assistisse não teria efeito. Desde pequena desenvolvi medo de dormir pois minha mãe falava que Deus ia voltar e levar todos com ele e tinha pessoas que iam ficar na terra, então por eu ter medo de ficar na terra, eu não dormia. Ficava chorando durante várias noites. Ela nunca se importou mesmo sabendo que isso sempre acontecia, e só brigava comigo falando para eu dormir. Minha mãe mesmo sabendo que eu tinha problemas com bullying e assédio na escola um dia eu não queria ir de jeito nenhum para a escola e ela me enforcou com a camisa até ficar sem ar e roxa e meu pai estava olhando e rindo pois nunca contrariou ela por ela ter uma personalidade difícil de lidar. Com 12 anos minha mãe descobriu que eu havia beijado uma garota e surtou, me falava sempre que tinha nojo e vergonha de mim. A família pela parte do meu pai é bem liberal e tem nenhuma religião. E comecei a me abrir mais com eles com tudo que ocorreu porque estava em desespero e sem saber o que fazer. Eles me trataram bem e entenderam a minha situação, porém não tinha nada que eles poderiam fazer e apenas me escutavam quando eu estava precisando. A família da minha mãe sempre tratou a parte dos parentes do meu pai como inferiores por eles serem pessoas, sem Deus. Minha mãe vive falando mal dessa parte da família e sempre agiu, e age, com desrespeito com eles diversas vezes, chegando a caçoar da própria sobrinha porque tinha depressão e tomava remédios. Ela se sente superior pois ela se diz muito saudável e que não precisa tomar remédio. Ela sempre arranja discussões comigo, e quando meu namorado vem na minha casa, também chegou a pegar umas roupas do meu namorado e usar como se fosse roupa velha e sujar e manchar ela toda, e depois quando eu reclamei disse, é só comprar outra. Também doou. Jogou fora e botou fogo em diversas coisas minhas pois não era de Deus e que Deus mandou ela fazer isso, sem nem ao menos me dizer, só percebendo depois quando sumia do meu quarto. Eu tenho uma irmã de 4 anos que inclusive é uma criança muito difícil pois minha mãe não sabe educar e ela vive fazendo coisas erradas dentro de casa, batendo nos outros, gritando, quebrando as
coisas. E ela também fala que fui eu que pedi para ter uma irmã, então eu tenho que cuidar. Meu pai não tem presença, mesmo morando com a gente, apenas trabalha, mas nunca esteve emocionalmente presente na minha vida, inclusive é uma pessoa violenta geralmente quando está estressado com algo. E para piorar, minha mãe gosta de ficar provocando e falando que ele é retardado, entre outras coisas. Ele se estressa e acaba quebrando várias coisas dentro de casa e chega quase a agredir ela. Chegou a dar tapa na minha mãe e apertar o braço, etc. Eu já tentei diversas vezes conversar com ela e tentei ter ajuda de outra parte da minha família, porém nada adianta. Ela se recusa a ir a um psicólogo e se tratar. Houve diversas discussões e conversas, mas nada adianta. No final ela se vitimiza e diz que todos à sua volta estão errados menos ela. Ela, quando arranja discussões comigo, faz questão de dizer que sou gorda, infeliz, depressiva, entre outras coisas. Realmente não sei o que posso fazer para sair dessa situação. É muito difícil conviver com pessoas assim. Só quero poder sair desse lugar o mais rápido possível. Estou sendo babaca por pensar isso. Olá, sou eu de novo. A pessoa com uma mãe inocente que ama se incendiar para manter os outros quentinhos e um tio truqueiro que tira proveito disso. O texto vai ser longo e cheio de divagações. Que acordei às 4 da manhã e não consegui mais dormir remoendo esse assunto. Minha mãe quer emprestar o cartão da poupança dela, só tem R$3 há anos, só para não encerrar, para o irmão usar. Perguntei por que e ele alega que deve dinheiro a bancos e se colocar dinheiro na conta dele o banco pode tomar. Verdade. Mesmo se ele deve, por exemplo, o Itaú, e abre uma conta no Inter, o Itaú pode reaver, problema dele, tem mesmo que pagar o que deve. Perguntei por que não usar conta de um dos filhos ou netos e a justificativa é que eles estão de olho no dinheiro dele. Ele vendeu uma casa que construiu com finalidade de venda mesmo e parece que a família já tá de olho querendo comprar carro zero para todo mundo. Já foram super ricos e agora são fudidos que não querem atenuar o estilo de vida e comprar um carro usado para dividir. Perguntei quanto dinheiro exatamente ele vai depositar porque pode dar problema para ela com a receita. Diz que é para receber salário de um emprego que ele tá em vias de conseguir em outro estado. Argumentei que não se pode receber salário em poupança nem em conta de terceiros, e que ele poderia abrir uma conta salário para tal fim. Pelo que li, o banco não pode mexer em conta salário. Foro. Banco vai notar o aplicativo e o cartão de débito da conta corrente sendo usado aqui e o da poupança em outro estado. Para mim todas essas respostas se contradizem, mas a minha mãe é uma pique-me véia. Vive se sacrificando para ajudar a família mesmo tomando no si, aquela mentalidade tóxica de que sempre deve perdoar e ajudar a família. Um comportamento que eu notei há anos, odeio e percebo em mim também. O valor da aposentadoria da minha mãe coloca ela entre os isentos de declarar imposto de renda. Expliquei que dependendo do valor que ele depositar ela pode cair na malha fina e precisar justificar a quantia incompatível com a renda. Que conta poupança não foi feita para ser movimentada e se ele resolver usar o cartão de débito normalmente vai ficar pagando taxas, aí ele paga o que ele não vai ter acesso ao app da Caixa porque é um dispositivo cadastrado por vez e aí vai ficar toda hora me ligando, mãe não sabe usar smartphone, pedindo para fazer transação, testei e não é verdade, e tendo os dados e senha da poupança, ele só precisaria de CPF e data de nascimento para usar no celular dele, o que abriria a possibilidade dele pedir empréstimo e cartão de crédito no nome dela. Lembrei ela que na década de 90 ela emprestou cheques em branco para ele por causa de um cheque de R$50 sem fundos que ele deu num posto, ela ficou com o nome sujo por anos. Lembrei que em 2008 meu pai, que vivia e vive sacrificado, vendeu um terreno e emprestou uns 8 ou 10 mil reais, acho, talvez mais, para esse tio, que ia construir uma casa para vender e prometeu pagar o valor emprestado mais o proporcional do lucro sobre o investimento. Vendeu a casa, não pagou meu pai e ainda humilhou ele quando foi cobrado. Depois disso a vida dele melhorou, e piorou, várias vezes, porque não pagou essa dívida. E agora tem a cara de pau de pedir conta emprestada para esconder dinheiro, mas nem fala em pagar essa dívida nem que seja sem os juros. Minha mãe não tinha nem que ter contato mais com ele depois disso, mas aí é, de novo, assunto pro conselhos psicológicos.
Até apelei e falei que se der merda com justiça ainda vai sobrar pra mim ficar levando ela em tribunal porque ela nem dirige mais. Nada convence minha mãe do contrário, ela fica ofendida quando eu aponto que meu tio não é confiável, é golpista, truqueiro, rasteiro, dá a Elsa mesmo. Os outros irmãos sabem que não dá pra confiar nele e minha mãe é justamente a mais pobre entre eles. Ela acha que ele tem boas intenções e isso basta, não enxerga que as coisas podem piorar financeiramente de novo pra ele e ela pode acabar com uma dívida no nome dela. Gente, não sei mais o que fazer. A véia tem 74 anos, tá bem da cabeça, então não dá pra interditar. Por enquanto ganhei tempo porque a Caixa mudou os números das poupanças e achei que o cartão não era mais válido, então pedi uma segunda via que deve demorar uns 10 dias úteis pra chegar. Pensei em talvez esperar ele usar o cartão para algum débito e aí bloquear pelo app e me fazer de besta. Mas me preocupa ele usar a conta dela para receber dinheiro de gente que ela nem conhece. Se ao menos ele recebesse o dinheiro na conta dele e transferisse para dela, imagino que o risco de ser acusada de estelionato seria menor. Pensei em outras possibilidades que podem causar problemas, mas não vou listar porque senão fica mais extenso e não sei se adiciona ao assunto. É que eu funciono assim mesmo, sempre calculando as possibilidades pro pior hahaha no fim das contas talvez eu estou aqui em busca de mais argumentos para tentar convencê-la do contrário. Será que eu posso comunicar isso ao banco para que a conta já seja bloqueada ou até encerrada já que tá parada mesmo? Obrigada de antemão a quem tiver paciência de ler isso tudo. Tenha um bom dia. É a minha primeira vez postando algo no Reddit, então se eu fizer algo errado me perdoem, é devido à minha inexperiência. Para resumir um pouco, eu sou um estudante comum do ensino médio, com uma família boa, mas uma infância cheia de traumas. Esse relato é sobre a pior facada nas costas que eu já recebi, e a pior parte é que foi justamente o meu melhor amigo da época me deu, consequentemente acabando completamente com a minha vida escolar. As pessoas mais importantes, as quais receberão nomes fictícios, serão o meu melhor amigo da época, o qual chamarei de Rafael, outro amigo meu, o qual chamarei de Bob, e a minha ex, a qual será Liz. Isso tudo aconteceu na indiscutivelmente melhor época da minha vida. Eu tinha vários amigos, um melhor amigo que eu considerava como parte da família, uma namorada linda, e basicamente tudo que eu poderia pedir a Deus. Esse meu contento com a vida que eu levava me tornou despreocupado, o que possivelmente foi o que possibilitou tudo isso. Eu e o Rafael já éramos amigos desde que ele entrou no meu colégio, um ano antes de mim, basicamente quando ambos tinham em torno de 11 a 12 anos. Eu conhecia os pais dele, assim como ele conhecia os meus, e eu tinha sido o único amigo dele que ele considerou importante o suficiente para visitar a casa dele durante toda a vida escolar dele. Pouco antes de eu terminar o meu namoro com Liz, o qual já estava indo para o 8º mês, o Rafael começou a me destratar um pouco, mas ele estava passando por um momento difícil, então achei que ele apenas estava descontando em cima de mim a frustração. Quando finalmente chegou o dia em que a Liz terminou comigo, por motivos horríveis, mas comuns, fui chamado de pobre, e ela disse que já estava amando outra pessoa, que por coincidência tinha o pai rico. Esse garoto morava em outro estado, mas toda semana o pai dele pagava a viagem de avião de um estado pro outro pro garoto ver ela. O meu mundo que antes era a mais bela definição de perfeição que eu já tive, desabou completamente em um dia. Esse certamente foi o meu momento de maior fragilidade emocional, mas quando eu tentei desabafar com Rafael, foi feito pouco caso do meu problema, como se a minha presença não fosse mais bem-vinda. Ao longo dos meses seguintes eu questionei ele algumas vezes sobre o porquê toda vez que eu tentava contatar ele, sempre era repelido, mas ele sempre me acalmava, dizendo que eu só estava sendo paranoico. Acontece que todos os meus outros amigos estavam agora se distanciando de mim aos poucos e eu não entendia o motivo de tudo isso, e os únicos com quem eu poderia contar nessa hora eram a minha ex-namorada, que agora não estava mais junto comigo, e o Rafael. Então eu estava completamente jogado no mundo, e toda pessoa que eu tentava contatar me afastava imediatamente. Essa situação durou em torno de uns 3 meses, nos quais eu conheci outra garota, mas essa parte da história não cabe para esse relato, possivelmente eu conto em futuros posts.
Eu definitivamente não entenderia até hoje o motivo de toda essa repulsão por mim se não fosse outro amigo, o Bob, um amigo meu que também tinha se juntado a mim desde que entrou no colégio. Certamente era a segunda pessoa mais próxima de mim na época, vir perguntar o meu lado da história. Aquilo foi praticamente um interrogatório, visto que ele também tinha sido manipulado a acreditar no que Rafael disse sobre mim. Eu levei horas e horas explicando para ele, e mostrando prints, os quais se não existissem eu com certeza estaria numa situação muito pior agora, até Bob finalmente acreditar em mim e se desculpar. Por me abandonar naquele momento delicado, eu já não ligava do Bob ter se distanciado tanto de mim naquele momento, pois ter ele junto comigo já era uma bênção de Deus na minha vida e eu já agradecia muito. Posteriormente, ele me contou que desde o primeiro dia após o meu término, Rafael vinha espalhando boatos sobre mim para todos os meus conhecidos, isso inclui pessoas que eu só tive contato uma vez, as quais nem sequer eram minhas amigas, difamando completamente a mim, acusando-me de coisas hediondas, e me rotulando como assediador de mulheres, e chantagista emocional. Aparentemente o motivo para todos me afastarem desde que terminei com a Lígia era que os dois se uniram para estragar completamente a minha pessoa e ninguém mais querer olhar na minha cara, o que deu incrivelmente certo. Eu não entendo por que mesmo depois de me chamar de pobre e me trocar por outro homem, Lígia ainda precisava me ver no chão, indefeso, quando ela sempre tinha sido um anjo comigo. Mas as pessoas sempre nos surpreendem, não é mesmo? Toda interação futura minha no ambiente escolar depois disso se tornou inviável, visto que toda conversa que eu começava sempre resultava em "você pode não ter feito nada comigo, mas já me contaram quem você é de verdade", ou variações da mesma falta de confiança na minha pessoa, mesmo sem sequer dar chance de me conhecer. Isso mexeu completamente com o meu psicológico ao ponto de que eu desconfio até dos meus amigos mais queridos, que nunca me fizeram o mínimo mal hoje em dia. Esses rumores chegaram até aos ouvidos da mãe de um amigo meu que um ano antes tinha se retirado do colégio e não estava nem na mesma cidade, para a dimensão do ocorrido. Obviamente ainda existiam pessoas que nunca tinham ouvido falar desse tipo de coisa, então eu me agarrei à oportunidade de fazer novos amigos nessas pessoas, e aos poucos Bob me ajudou a recuperar grande parte dos meus amigos que se foram na época. Hoje já se passaram 2 anos que isso aconteceu e eu realmente não consigo entender como que um namoro saudável e uma amizade perfeita resultaram nisso tudo. Outro problema é que eu sempre representei a imagem de alguém que tá sempre super bem, e ajuda os outros nos problemas deles, o que dificulta muito na hora de pedir ajuda, pois as pessoas acabam me vendo como alguém forte fazendo piadas que magoam de verdade sobre essa situação toda, apontando pra minha ex, e tentando me envergonhar na frente dela e de outras pessoas com essa história. Eu sei que pode parecer que eles fazem isso pro meu mal, mas eu garanto que eles não percebem como isso me afeta. Hoje em dia, apesar dos efeitos disso não serem mais claros como eram antes, quase ninguém, mesmo entre os meus amigos, acredita verdadeiramente no meu lado da história, o que, quando vem à tona, me deixa realmente desanimado. Bom, a história acaba por aqui. Eu realmente precisava desabafar isso para alguém, mas, como dito no relato, as pessoas normalmente não acreditam no meu lado da história. E eu não quero importunar a cabeça das que já ouviram isso antes, então eu precisava escapar isso para algum lugar, e amigos meus tinham comentado sobre essa rede social tempos atrás, então resolvi tentar. Não sei se esse realmente era o sobredito correto para esse tipo de história, mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a história, ou qualquer tipo de pergunta, mandem mensagens, farei o possível para esclarecer qualquer coisa que não tenham entendido. E finalmente, que Deus abençoe todos vocês.